Bom dia a todos. Estamos aqui num painel maravilhoso. Nosso evento tem dado uma demonstração imensa de qualidade. Parabéns aos organizadores, a todos os participantes por estarem nesse momento tão importante para nós todos de desenvolvimento do biogás no Brasil, em especial na região sul do Brasil. E nesse painel nós vamos tratar do potencial e de experiências da pecuária no sul do Brasil. E a pecuária, todos acho que estão aqui sabem que é um dos principais potenciais apresentados pela região sul e que junto com o setor e com a diversidade agroindustrial paranaense, nós temos um imenso potencial a desenvolver no biogás no sul do Brasil e contribuir com o Brasil para o desenvolvimento dessa cadeia tão importante. E quando a gente faz esses painéis, é muito importante conhecimento. E no nosso painel nós temos mais do que conhecimento, nós temos experiência, né? Eu pessoalmente conheço o Ayrton Kunz já de alguns anos, né? E tenho nele uma enorme referência de conhecimento e experiência sobre biogás no sul e no Brasil. E temos também a participação aqui, muito bem-vindos, né? Da Itaporto, com uma experiência da Diaconia, que tem uma experiência fantástica com biodigestores sertanejo na região Nordeste, mas que já tem experiências agora no sul do Brasil e é um potencial a ser explorado de uso, vamos chamar, domiciliar rural, né? E também a participação do Gilmar Marcelo de Paula, né, que eu já conhecia da operação dele de produção de adubos, embora ele seja também produtor rural, seja professor e uma pessoa dedicada à educação, né, muito preocupado com a educação para o biogás, né, para a sustentabilidade. Ele é uma pessoa incrível e eles têm uma virtude de contribuir conosco com essas experiências pessoais e com os conhecimentos deles. Então eu vou de imediato já passar para o coração da pauta. A pecuária no sul do Brasil, ela merece uma atenção muito especial de todos nós, todas as nossas instituições, com políticas públicas fortes, seja do governo federal, seja dos governos estaduais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, para que nós possamos alcançar todos os produtores, seja da área da cadeia do suíno, da cadeia de leite, de aves, enfim, todos aqueles que estão na rota do desenvolvimento da pecuária no sul do Brasil, para fazer com que haja uma inclusão na cadeia do biogás, um melhor aproveitamento, né, principalmente dos dejetos. Então, nós vamos dar início e lembrando sempre que logo que terminam as falas de cada um dos participantes, vocês já podem encaminhar, através das nossas meninas aí de apoio, as perguntas, né? Não esqueçam de aqueles que gostariam de participar, já colocam as perguntas no papel e já passam para o nosso pessoal de apoio, que já nos traz aqui para nós podermos aproveitar as perguntas de vocês. Então, seguindo a ordem já propiciada aqui pela organização, nós passaremos para o Ayrton Kunz, da Embrapa Suínos e Aves, que falará sobre economia circular e biogás na suinocultura. Há alguma relação? Ayrton, muito bem-vindo, prazer estar com você mais uma vez, fique à vontade, por favor. Lembrando sempre que são 10 minutos. Controlar o tempo. Bom dia, gente. Obrigado, Erlon, os colegas que estão aqui compondo a nossa plenária aqui, falando da questão dos cases da pecuária. Eu vou trazer de uma maneira bastante breve alguns pontos que nós temos trabalhado nas nossas pesquisas dentro da Embrapa e como que a gente consegue ou pode incorporar isso dentro da cadeia do biogás. Então, primeiro dizer para vocês que com muita alegria hoje, exatamente no dia de hoje, a Embrapa completa 50 anos de existência, né? Então nós somos 43 unidades espalhadas por esse imenso e amado Brasil e a unidade que nós atuamos é a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, em Santa Catarina, uma dessas unidades. Então falar um pouco sobre
Só um pouquinho que eu tô com... Opa! Falar um pouco sobre a questão da suinicultura, né? A gente... Aqui temos um mapa do Brasil e as cadeias de produção animal, como por exemplo a suinicultura. Esse território que nós estamos, o território do Fórum, vocês vejam a importância que tem a suinicultura. Ou seja, quase 70% dos abates de suínos no Brasil acontecem nesses 3 estados aqui do sul do Brasil. Então é muita coisa. Isso também vale para a avicultura, bovinocultura de leite também, cadeia de ovos. Então esses estados nas cadeias de proteínas são muito importantes, né? Ontem à tarde, no final da tarde, nós tivemos como evento paralelo do grupo de proteína animal das diferentes cadeias. A piscicultura também tem crescido muito, muito importante. E eu vou falar rapidamente aqui apenas sobre a suinicultura e trazer alguns elementos para vocês de uma maneira muito breve, que seguramente vocês já ouviram ou começam a escutar. Um deles é economia circular, né? Então, nós temos, dentro da cadeia do biogás, oportunidades muito grandes, pensando na lógica de economia circular. Então, a economia circular, ele propõe a manutenção do valor dos recursos extraídos, produzidos em circulação por meio das cadeias produtivas integradas. Então, você tem literalmente um círculo, e diferente de uma lógica linear que nós temos até muito pouco tempo atrás, era a lógica dominante. Então, para a cadeia do biogás, nós tivemos antes o painel sobre digestato, que mostra um pouco isso, como que a gente pode aproveitar esses nutrientes, a extração do biogás, tudo isso, para nós, da cadeia do biogás, é algo muito importante. Esse conceito se encaixa muito bem dentro da nossa realidade. E aí, a suinicultura, né, com ela e as outras cadeias da proteína, nós temos os resíduos, que a gente tem que trabalhar na lógica disso. Se a gente quer gerar biogás com qualidade e com estabilidade, pensar isso como um substrato, ou seja, um material que a gente vai usar para o processo de digestão anaeróbia, né? E aí nós temos a produção do gás, como esse aqui, não precisa contar essa história para vocês, né? O digestato, a gente pode usar isso como fertilizante, fazer pós-tratamento para extração desses elementos, ou quando você não tem área, não tem condições de esses arranjos, fazer o tratamento para que você possa ter o uso agrícola, o uso de água de qualidade. Só mostrando rapidamente o nosso laboratório, né? Esse é o laboratório de biogás da Embrapa que nós temos, né? Na Embrapa que nós temos os nossos brinquedos aqui que a gente usa, brinquedo de uma maneira, obviamente não é de menosprezar, mas os nossos equipamentos de laboratório, que nós podemos usar isso para ajudar a cadeia do biogás. Não é só a Embrapa que faz isso, mas nós temos os nossos equipamentos, a nossa infraestrutura de laboratório para ajudar a cadeia do biogás em processos de otimização e de melhora de geração de biogás. Então a gente montou esse laboratório já faz cerca de 10 anos que a gente está montando essa estrutura. Esse aqui é nosso laboratório de reatores, né? Então a gente consegue simular processo, entregar isso para a cadeia com todos esses resultados que podem predizer e antever problemas que eventualmente a gente pode ter em plantas de biogás. Esse aqui é um exemplo, né, um artigo científico nosso, que a gente fez isso com dejetos e estratégias de pré-tratamento em laboratório, em escala de laboratório, e reproduzindo isso numa escala plena. Então a gente conseguiu observar isso, que tem um valor muito grande nós podermos fazer isso. Esse aqui eu acho que todos vocês conhecem, nós temos um stand da Embrapa aqui embaixo, mas esse é a nossa calculadora de biogás para a suinicultura, né? Para quem tiver interesse, aqui está a Biogás Fert calculadora, né? Está na nossa página da Embrapa, vocês podem estimar aqui a capacidade de geração de biogás a partir dos dejetos, né? Quanto de NPK você tem dentro desse material. Outros estudos que nós temos feito aqui é a análise de ciclo de vida como ferramenta para apoio à digestão anaeróbia, né? Eu sempre digo que a ACV é algo que nos ajuda a embrulhar para presente. Ou seja, os nossos trabalhos mostram de uma maneira muito clara, de uma maneira muito didática, né? Como que a gente pode atuar nesses processos de descarbonização da cadeia. Isso é algo muito importante para nós das diferentes cadeias de pecuária, né? A gente ter
usar o biogás, usar biometano nas soluções de mobilidade, em logística. Todos nós sabemos que essas cadeias, elas gastam, né? Elas são dependentes de combustível fóssil, e os estudos de ACV podem nos ajudar nisso. Então, a gente tem os limites dos processos que a gente faz, que a gente brinca que é o cercadinho, né, que a gente faz para os estudos de ACV, as entradas, as saídas e o que acontece dentro desse processo. Esse aqui é um trabalho que nós fizemos juntamente com o BEP, né? Então a gente tem um estudo que a gente fez lá em Minas Gerais, né, com 12 mil suínos em terminação, 7 mil em creche e pré-creche. Então aqui os dados de produção de dejetos, o arranjo, né, que tinha nesse processo. E aqui, vejam que interessante isso, né? Então aqui o cenário base nesses estudos de ACV, ou seja, qual as emissões que nós temos de gases de efeito estufa de sistemas abertos, de sistemas de lagoas abertas, né? Então 118 quilos de CO2 equivalente. E à medida que você vai atuando com tanto o uso para energia elétrica como para biometano, vejam como que esses números caem e caem drasticamente. Então isso para nós todos, uma vez mais, cadeia de pecuária, descarbonização, isso aqui mostram, né, esses números mostram de uma maneira muito interessante, né, como que isso pode ser feito. Então a Embrapa tem se dedicado a isso com uma rede de parceiro. Esse aqui são os trabalhos científicos, né, comparando eletricidade com biometano, e as soluções de biometano se mostraram com números muito mais positivos com relação a esses trabalhos envolvendo a ACV. Rapidamente, soluções de tratamento envolvendo digestão anaeróbia com o tratamento e recuperação de nutrientes do digestato, né? Então, o Cistrates é uma tecnologia que nós desenvolvemos na Embrapa, um trabalho nosso de cerca de 10 anos das nossas pesquisas, né? Então, isso tem, para quem tiver mais interesse, está no stand da Embrapa, tem um vídeo, né, para quem quiser assistir, está disponível na internet. Nós levantamos todos esses dados, os quantitativos, os balanços desse processo, quanta energia consome, quanto de água nós conseguimos recuperar nesse processo. Isso é algo muito importante. A pecuária precisa começar a se preocupar com água. Nós moramos em Santa Catarina, as agroindústrias da nossa região estão com um processo que a gente chama lá de push de água, são carretas e mais carretas trazendo água para as instalações, água para a produção animal. A nossa cidade de Concórdia está com push de água, com carretas para abastecimento urbano. Então a gente tem que se preocupar muito com isso, todos esses processos, né, que a gente tem. E aqui usando a água como valor, agregando valor à água dentro desse processo de produção, tanto dentro da porteira quanto fora da porteira, né? Então, esses processos estão todos, a gente já estudou, já tem tudo isso publicado, isso está de uma maneira clara e transparente para todos nós, né? Como que esses processos eles acontecem nessa lógica de economia circular. A questão da recuperação do fósforo é um ponto bem importante, né? Então o fósforo, que a gente chama de fósforo de segunda geração, extrair esse fósforo desses dejetos, há várias estratégias de extração disso. Nós já desenvolvemos algumas tecnologias com parceiros na Embrapa, estamos desenvolvendo outras tecnologias. Quem tiver interesse em trabalhar conosco, há muita oportunidade de pesquisa nessa área aí, né, que a gente chama do fósforo de segunda geração. Também as avaliações de ciclo de vida de todos esses processos que nós trabalhamos, a gente compara aí sempre com as linhas de base dentro desses processos, né? Então, são publicações nossas da Embrapa, artigos científicos recentes, falando um pouco sobre isso. Sobre a questão, voltando, né, para finalizar aqui a minha fala, a questão dos efluentes, a questão de reuso de água dentro da produção. Qual é a lógica que nós utilizamos hoje? Falta água, o que eu faço? Eu busco mais longe ou cavo mais fundo para buscar água. Então vamos ter que começar a trabalhar com a água, com estratégias de reuso de água dentro dos ambientes produtivos. Como eu disse, tanto dentro quanto fora
quanto fora da porteira. Então, mas isso tem que ser feito com qualidade, com critérios, né? Sob o ponto de vista dos aspectos sanitários, um ponto muito importante. Então, fazer reuso dentro do ambiente de produção, você tem que ter um sistema de tratamento que te permita uma água de qualidade para que você possa realmente fazer reuso dentro do ambiente de produção sem que você comprometa os aspectos sanitários. Esse aqui é um exemplo do risco sanitário de reuso de água. Então, nas entradas, aqui tanto inverno quanto verão, de biodigestores do tipo de lagoa coberta, e aqui a saída do efluente do módulo de fósforo do nosso sistema dos cistratos que eu mostrei anteriormente. Então, nós temos aqui E. coli, salmonella e circovírus, que são bactérias e vírus de interesse para a produção de suínos. Vejam, na entrada aqui nós temos e na saída não aparece. Nós medimos isso por 2 anos isso, e realmente é assim que acontece. Então a gente tem segurança para fazer isso, e é algo que a gente tem que avançar dentro desses processos. O reuso de água também dentro do ambiente de produção, ele reduz a emissão de gases de efeito estufa. É outro ponto bem importante que nós estudamos, nós validamos esses processos, né, como fazer reuso de água. Então vejam como nós temos oportunidades para a gente olhar para esses processos, olhar para o futuro, para a suinicultura do futuro, o que a gente pode fazer agregando novas tecnologias para esses processos. Já estou terminando, Erlo. Só passando o slide aqui. Bom, finalmente, então, né, os problemas, né, são cada vez mais complexos, né, que a gente tem no mundo, e a gente precisa ter, para a resolução desses problemas que são complexos, múltiplas competências. Ou seja, nós não temos um oráculo, alguém que é que você sobe a montanha e bota a mão e diz: oráculo, diga o que eu preciso fazer. São múltiplas competências, múltiplas especialidades que a gente precisa para resolver esses problemas. A gente precisa começar a agir de maneira sistêmica dentro desses processos, né? Então, em função das necessidades que você tem. Dizer para vocês, convidando aqui um spoiler, né? No segundo semestre nós teremos o CIGERA, será o Simpósio Internacional sobre o Gerenciamento de Resíduos Agropecuários e Agroindustriais, acontecerá de 6 a 8 de novembro em Caxias do Sul. Os trabalhos científicos estarão abertos a partir do dia 1º de maio, né? Então esse é um evento científico para tratar desse tema, desses assuntos que nós estamos discutindo aqui, né? Então prepare trabalho, quem quiser estar conosco lá em Caxias do Sul no final desse ano. Termino aqui. Próximo slide. Aqui meus contatos, né? O meu e-mail, a página eletrônica da Embrapa, as informações técnicas e científicas dos artigos, e aqui o LinkedIn para quem quiser seguir nas redes sociais, né? A gente publica assim algumas informações que são eventualmente de interesse para todos nós. Erlon, muito obrigado pelo espaço, e passo a palavra novamente para você. Desculpa ter passado 4 minutos, eu achei que ia abrir um espaço aqui e me jogar para baixo, mas me salvei dessa vez. Obrigado, gente. Muito obrigado. Vocês viram aí que na fala do Ayrton ele nos deu uma série de inputs aí de uma temática absolutamente diversificada, e mais uma vez mostra o quanto a Embrapa tem de contribuições, né, para aqueles que vão se aventurar ou que já estão se aventurando no mundo do biogás, na biodigestão, do digestato e etc. Então, muita informação, né? E o Ayrton e o pessoal da Embrapa Suínos e Aves sempre é vamos dizer assim, um universo para bons contatos, né? De busca de troca de conhecimentos, troca de informações e busca de soluções para os empreendimentos. Nós vamos agora para a segunda palestrante aqui do nosso painel, que é a Ita Porto, da Diaconia. Ela vai falar sobre produção de biogás em escala doméstica, familiar, rural, a partir da implantação dos biodigestores, né, que é chamado biodigestor sertanejo, na região sul do Brasil. A experiência maior da Diaconia é no Nordeste, mas eles já estão com ações no Rio Grande do Sul, me parece, a concentração maior nesse momento, mas é absolutamente encantador o trabalho deles, e percebam o que dá para fazer com pequenos biodigestores de uso familiar, doméstico, né, na unidade produtiva, sem ter a preocupação de grande escala. Enfim, tem espaço para todos nesse mundo complexo do biogás. Por favor.
Obrigada, professor Erlon. Queria aproveitar e já parabenizar o professor Ayrton pelos 50 anos da Embrapa. Agradecer em nome dele, da Leidiane e da professora Suelen também a oportunidade da diaconia poder estar aqui. A professora está aqui. Obrigada mesmo, está sendo muito bom poder estar esses 2 dias entendendo de tantas coisas e olhando para frente e vendo tantas oportunidades de transformação no Brasil e também para fora do Brasil também, né? Que a gente também contribui para fora e a gente vai ver um pouquinho disso hoje. Estou feliz que o professor Ayrton passou quase 5 minutos do seu tempo. Eu tenho quase 30 slides, estou tentando fazer em 10 minutos e ainda quero passar um vídeo de 1 minutinho só, literalmente, viu, professor? Então, vamos lá. Já estou perdendo quase 1 minuto aqui. A ideia é poder fazer algumas provocações. Essa foi o convite à diaconia, né? Nós temos atuação nesse campo da transição de energia, mas aí eu já queria começar... Como é para cá? Aqui, voltou, desculpa. Falando um pouquinho sobre o que é diaconia. Alguns falam diaconia, outros falam diacônia, né? A palavra certa é diaconia mesmo, da igreja, né? Do diácono, da diácona, né? Vem daí essa explicação de diaconia, significa serviço, né? Como é que a gente presta serviço para as outras pessoas. E a diaconia, ela tem esse nome porque ela é de origem, de inspiração cristã, formada aí por 11 igrejas diferentes, denominações de igrejas diferentes protestantes, né? Luteranas, anglicanas, metodistas, né? Essas igrejas, elas se articulam há muitos anos no Brasil e formaram uma instituição de assessoria, né, de promoção e defesa de direitos, que essa é a nossa missão. A gente se baseia na perspectiva que todas as pessoas possam ter acesso a todos os direitos básicos, né, inclusive de segurança alimentar, que é o nosso caso mais forte, né, segurança alimentar, hídrica, justiça de gênero, né, então todas essas temáticas a gente trabalha há muitos anos, há 55 anos que completaremos esse ano. Nossa visão também é em rede, né? A gente não trabalha só. A ideia é que a gente possa fazer com que as pessoas compreendam que elas podem se articularem e também lutarem por seus direitos e fazerem disso uma diferença grande, sobretudo em políticas públicas que possam alcançar muitas pessoas, porque nós não temos esse poder de alcance. E a nossa base de atuação, nosso princípio é o princípio a partir da ciência da agroecologia, que a gente traz um pouco reforçando o que o professor colocou muito bem, como é que a gente tem essa visão sistêmica do impacto na vida das famílias agricultoras. Nossa atuação, ela já foi nacional, né? Existimos há 55 anos, nossa sede foi no Rio de Janeiro, mas a gente fez uma análise e vimos que a maior parte das famílias, elas se encontram no norte e no nordeste, em maior situação de vulnerabilidade social, e a gente decidiu fazer o nosso recorte lá. Estou tentando passar isso aqui. Passou. E aí é só para registrar também, nós desenvolvemos, né, nossa política de salvaguarda e também nosso sistema de auditoria, né, de transparência, baseado em todas essas políticas que nós fomos, ao longo do tempo, desenvolvendo, porque fazemos parte de uma rede chamada ACT Aliança, que é uma rede internacional de várias organizações nesse campo também. Se eu conseguir passar... só para vocês terem ideia de onde a gente trabalha, trabalhamos no país inteiro, nos nossos primeiros 10 anos de existência, tínhamos escritórios em todos os estados e a partir do momento que a gente decidiu focar nossas ações prioritariamente na região do semiárido e do Nordeste como um todo, a gente construiu nossas estruturas lá. Temos a nossa sede em Recife, mas também temos escritórios no sertão do Pajeú, ali em Pernambuco, né? Da onde eu venho, inclusive, é onde moro. No Rio Grande do Norte, no Oeste Potiguar do Rio Grande do Norte, e também temos escritório em Fortaleza. Mas temos parceria de atuação no país inteiro, que é um pouco disso que eu vim tratar aqui. Nosso público prioritário é o da agricultura familiar, e aí esses dados é só para reforçar, inclusive o que o professor Erlon estava falando antes do encontro. A quantidade de famílias que fazem parte são representativas no país da agricultura familiar, e dentre elas a gente tem um recorte muito forte, né, das mulheres. E aí a gente chega na questão do biogás, né? E aí, bem rapidamente, contar um pouquinho da história de como é que foi que a gente chegou nessa temática. Na época, em 2008, né? Para quem lembra do programa Dom Helder Câmara, ele não aconteceu aqui, aconteceu na região do semiárido, né? Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, financiado pelo FIDA e pelo GEF.
E a Diaconia foi convidada para experimentar um modelo de produção de biogás que pudesse corresponder à realidade do público que a gente trabalha, de agricultura familiar. Construímos um modelo, visitamos vários modelos no Nordeste, inclusive aqueles antigos, do modelo chinês, e a gente, em 2009, né, entre 2008 e 2009, propomos um modelo indiano. E esse modelo é o que a gente usa até hoje. Ele vem passando por várias, né, inovações tecnológicas, mas desde 2008 ele existe. Inclusive, a primeira família que foi construída usa ele até hoje, né, todos esses anos. E em 2009, a gente conseguiu uma parceria com a Agência Internacional de Cooperação Técnica, né, que faz parte daquela rede ACT Alliance que eu mencionei no início, a ajuda da Igreja da Noruega. E ela financiou para que mais famílias pudessem ter acesso à energia a partir do biogás, mas também com um foco de produção de adubo para a sua produção agroecológica, para que elas pudessem comercializar seus produtos e gerar renda nas feiras orgânicas, né? E a gente construímos aí em torno de 20 a 30 biodigestores com essa cooperação técnica internacional. Em 2011, inscrevemos a tecnologia no prêmio Caixa Melhores Práticas, né, e ganhamos o prêmio, né, de gestão local, mas também outra tecnologia chamada banheiro redondo, que vocês vão ver lá na frente. Em 2014 também a gente evolui com essa relação, e a Caixa ela nos convida para fazer um piloto aí de quase 400 unidades de biodigestores no Brasil. E aí a gente consegue construir os biodigestores em Pernambuco, Bahia, Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Construímos cerca de 120 unidades aqui, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em parceria, claro, com as organizações parceiras aqui do estado, a Epagres, não, se não me engano, e a Cressol. Eu estou realmente com dificuldade de passar. Essas são as partes do biodigestor, né? Ali é a caixa de carga, o tanque de fermentação e a caixa de descarga. Ele, na próxima imagem, ele vai estar em loco ali já. Ele já passou por várias inovações tecnológicas. É o tempo disso aqui, viu, que está me atrapalhando. Ele não passa. A pilha não está muito bem. O senhor pode me ajudar? Tente ir passando. Ou se alguém pudesse passar por mim. Ele não está funcionando. Tá realmente. Se alguém puder passar, fica melhor. Tá vindo mais. Enquanto vem, já passou várias coisas aí, mas a ideia é que o biodigestor ele tem dado essa resposta em todos esses anos. Obrigada. Aqui. Ok. A gente conseguiu fazer o biodigestor numa perspectiva de replicabilidade a partir das famílias agricultoras. Não está funcionando de novo. Não está. Isso, pronto, pode passar. A anterior a essa. Obrigada. Ele está com... Só mais um. Não, para frente mesmo. Aí, isso, volte. Obrigada, professor. É isso aí, essa aqui já dá para ter ideia. A ideia de construir o biodigestor, a gente conseguiu fazê-lo a partir da perspectiva da cisterna, né? Uma cisterna que também a gente criou, que se transformou numa política pública chamada, num programa, né, dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, chamado 1 milhão de cisternas, que é a nossa realidade lá da água do semiárido. E é uma cisterna, é uma forma de construir de baixo custo, e você consegue, na própria proposta de construção, também gerar renda para as famílias que estão lá, que são pedreiros, né, pedreiras. E a gente construiu na mesma lógica, com placas, num sistema de mutirão, naquela foto embaixo, e a montagem do biodigestor, e ali tem o filtro. Pode passar, professor. A gente instala ele na casa das famílias, com um resultado muito importante e eficiente, né, de geração da chama ali, da eficiência da chama. Pode passar. Esse projeto,
ele foi construído aqui. Aí são os dados daqui do Sul mesmo, né? Em 2014, a gente começou a executar esse projeto do Biodigestor em Tecnologia Social dentro de uma política pública chamada Programa Nacional de Habitação Rural. Então, as famílias, foram 395 unidades que a gente construiu em todos os estados, aqueles listados ali. Em Santa Catarina, 52 famílias. No Rio Grande do Sul, 67 famílias, com a cooperação da Cressol e da FETAG, né? Hoje esse número já está desatualizado, né? A gente já soube que já dobrou em Santa Catarina e Rio Grande do Sul também está quase dobrando também esse número a partir dessas próprias organizações. Pode passar. E aí esse já é um dado, e aí já citando uma parceria importante que a gente estabeleceu com o I17, né? E a gente fez um mapeamento de como é que está a situação dos biodigestores no Brasil a partir desse modelo do biodigestor sertanejo. Também já está desatualizado, porque já tem mais unidades sendo construídas, acho que o dobro dessas unidades. Só o Ceará já construiu 1.800 unidades a partir de um programa também financiado pelo FIDA, numa política pública estadual. Pode passar. Aqui em Santa Catarina, aqui não, nem em Santa Catarina do lado, né? Foram esses municípios que foram contemplados aí com a quantidade de biodigestores que eu falei no slide anterior, 7 municípios e 32 comunidades. Pode passar. No Rio Grande do Sul, são esses municípios também que foram contemplados e as suas comunidades rurais, num total aí de 12 municípios e 49 comunidades. Pode passar. E aí a gente tem uma perspectiva muito importante, né? A gente está aí com a representatividade da agricultura familiar no Brasil, em sua maioria, né, expressiva, de mulheres, né? Ou quase 50% basicamente, né, da representação de mulheres. São elas também que representam a maior parte das mulheres na agricultura familiar, estão lá no Nordeste, quase 30 milhões de mulheres agricultoras. E também, já aproveitando para fazer o recorte importante desse fórum, né, da partir da valorização desse espaço de discussão, do potencial gerador de impacto do biogás na vida das mulheres. Pode passar. E aí a gente trouxe alguns depoimentos daqui, né, da região sul, né, a Anitápolis, Santa Catarina, né, a agricultora Beatriz, né, muito feliz aí na sua aquisição do biogás. Lá no Nordeste, por exemplo, que também não é diferente no sul, as mulheres têm um papel muito grande, né, de gastar um tempo, né, no cozimento, né, dos alimentos. No Nordeste, as mulheres acordam 4 horas da manhã para pegar lenha e poder conseguir cozinhar. E aqui também não é diferente. Então, isso é o que nos une em âmbito nacional. Pode passar. Também aí a família dos agricultores do Rio Grande do Sul, lá em Santo Antônio das Missões, né? A dona Zilma e o seu Nelson, no mesmo impacto de uso, né, da tecnologia, não só para gás, mas também para adubo. Pode passar. E a gente conseguiu fazer, inclusive, ampliação do uso desse biogás. Algumas famílias têm conseguido aquecer a água daqui, não só aqui na região, mas também no Nordeste, né? Algumas regiões do Nordeste, a gente também tem uma região que é fria, e passaram a inovar, né, com as suas próprias experimentações. Pode passar. E uma outra coisa que tem acontecido, essa é a Dona das Dores, uma agricultora lá de Afogados da Engazeira. Ela participa de uma política pública também do Ministério da Agricultura, que são os organismos de controle social das feiras agroecológicas. Ela passou a vender o seu biofertilizante, né? É a única, inclusive, que vende o biofertilizante. Não dá para quem quer, outras pessoas têm buscado, mas ainda é muito pouco. A gente não tem dados sobre macro, micronutrientes. Estamos, inclusive, construindo isso em parceria com a pesquisa. Pode passar. E aí, a gente, inclusive, está aqui com a representação de um parceiro importante, 2 parceiros importantes, a Universidade de Pernambuco e também o Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco, que tem feito esses estudos que o professor também trouxe, né, de análise de ciclo de vida, né, de gestato, biometano, né, ampliação desse uso de biogás. E temos também alguma parceria internacional na relação Sul-Sul com a Angola, que também está no escopo, né, do país desenvolver a transição energética, né, e também usar isso tanto para cozimento, mas também para adubação. Recebemos eles há quase 10 anos, temos essa cooperação, e esse ano e o próximo estarão dedicados e dedicadas a levarem o modelo do biodigestor para Angola. Pode passar. E aí, dentro dessa relação, a Caixa Econômica também nos provoca. Daqueles 395 biodigestores que a gente construiu, 10 daqueles biodigestores a gente transformou em casas que a gente tem, pode passar,
a gente tem denominado moradia com ecodignidade. A gente constrói a casa dentro do Programa Nacional de Habitação Rural, mas uma casa que seja modelo com acessibilidade, com energia, biodigestor, no nosso caso no semiárido, com a captação de água e também com o banheiro redondo, que é essa imagem embaixo, né, que é o banheiro que já vem construído toda a perspectiva de reuso de água. Pode passar. E aí essa é a família, Dona Damiana, né, que ela está com a casa antiga dela e lá atrás já está com a sua casa nova, acessando a tecnologia do Minha Casa Minha Vida Rural nesses termos. E aí a novidade, né, que eu acho que combina muito com o debate da água, né? A gente tem evoluído e algumas famílias a gente tem feito a instalação da tecnologia do tratamento de todas as águas residuárias a partir do reator de WASB. Então hoje nós temos dois experimentos de Diaconia, mas tem outras organizações que fazem parte da articulação do semiárido que também têm construído o WASB, e a nossa intenção é fechar o ciclo, usar a água do WASB para potencializar a eficiência energética do biodigestor e disponibilizar, no nosso caso, no semiárido, uma água que é mais nobre, mas aqui uma água que contamina, né, também. Então a gente está aí com todo o debate do Rio São Francisco, que fazemos parte do comitê dessa bacia, e a gente tem que dar resposta dentro de outra política, que é o Plano Nacional de Saneamento Rural. E de saneamento urbano também, né, que os municípios são obrigados a fazerem os seus planos e implementarem. Na parceria com o I17, aí eu já deixo a propaganda aí para vocês terem acesso à revista, tá todos esses estudos, né? E inclusive com projeções futuras. Pode passar, professor. A gente fez toda essa análise de impacto a partir dos ODS, né? Encontramos aí no mínimo 11, no caso, né? ODS que se encaixam diretamente, né? Colaboração com relação à realidade da pobreza, segurança alimentar, questão de gênero, cidades, né, inteligentes, a questão energética em si, mas é só para mostrar aquela perspectiva sistêmica, né, da produção do biogás, no que a gente precisa estar trazendo para o debate. Fizemos projeções também de demandas, né, de biodigestores, cada vez mais as famílias, inclusive é um tema de maior demanda de diaconia sobre implementação. Tem famílias, e aí um recorte especial para as mulheres, que têm brigado literalmente com os agentes de financiamento, né, de microcrédito, porque elas querem o seu biodigestor e o Pronaf ele não está ainda adaptado para isso. E a gente viu experiências importantes aqui no Paraná, já de políticas públicas de incentivo à construção. Então elas brigam com o agente de crédito, constroem o seu biodigestor, mas ainda é muito pouco e isso precisa disseminar, né? Tivemos já uma estudante de mestrado lá da Universidade de Pernambuco, né, Estadual de Pernambuco, que ela é da Caixa Econômica Federal, responsável por essa parte do Plano Nacional de Habitação Rural, e fez um estudo de viabilidade econômica para microcrédito. E ela achou ali um payback, né, de 5,28 anos, né, para poder ter uma resposta. Então tá aí. E dentro do plano, dentro do PNHR, você já tem condições lá está previsto, foi mudado, inclusive, ela falou isso, mudado um anexo, você já tem condições de, quando construir a casa, você já inserir um modelo de biodigestor. Pode passar. Está terminando. E algumas projeções, né? Quantas unidades, já está desatualizado também, muitas pessoas procurando, né, para construir, potencial de investimento, né, transformado em política pública ou financiamentos, e de produção de biogás, que é pequena, eu sei, com relação a toda a quantidade de biogás que a gente tem visto de ontem para hoje, mas que é importante numa perspectiva de impacto da agricultura familiar, que é responsável por quase aí 50% no mínimo, né, da produção de alimentos que não viram commodities, né, e que ficam aqui com a gente. Pode passar. E aí eu vou deixar para vocês mesmos verem na publicação. Fizemos projeções de aspectos de formação, né, de implementação de políticas públicas, né, de pesquisas que são necessárias para isso, financiamento, e eu acho que esse é o caminho. Pode passar. Algumas publicações foram feitas também, podem ser acessadas no site da Diaconia, e a gente fica à disposição. Então, acho que o próximo slide é só para agradecer, à disposição de alguma pergunta que seja de curiosidade da plateia. Obrigada, desculpa, passei o dobro do tempo. Viu? Imagina um moderador que vai cortar o tempo de uma belezura dessa, né? Tu já pensou? Eu seria colocado dentro de um biodigestor por vocês, né? Então,
preferi não, né? Então dobrou o tempo, mas vamos lá, vamos tocar, né? Parabéns pelo trabalho, né? Belo exemplo a todos nós aí. Com certeza muitos têm dúvida de como aderir a um processo desses em todos os municípios aí que tem pobreza, vamos chamar assim, seja no Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paraná. Mas vamos para o terceiro painelista, nosso amigo Gilmar Marcelo de Paula, da 3G Adubos Orgânicos, e ele vai falar sobre a planta da 3G na família de Paula, em 2 vizinhos, né, correto? E o biogás sob a ótica do produtor, né? Fica à vontade, Gilmar. Bom dia a todos, me ouvem? Isso. Então, a satisfação é enorme estar com vocês aqui hoje para poder fazer uma fala simples, né? Apenas do ponto de vista de quem produz, de quem está lá do outro lado, né? Quem está passando por todas essas etapas que hoje, ontem, esses dias a gente está discutindo aqui. Então, eu faço parte da empresa que é familiar, né, 3GS, são 3 irmãos, o Giovanni, o Gilson e eu, que sou Gilmar, e nós trabalhamos então com a produção de biogás, principalmente a partir da cama de frango de corte, né? Associados também à produção de adubo orgânico, feno e pré-secado. Interessante lembrar que a nossa planta, ela é uma unidade de demonstração do projeto GEF Brasil. Um pouquinho do processo, nós temos a utilização da cama de frango como principal elemento. O início do projeto ele foi feito com adição de água. No outro momento nós substituímos essa água e começamos a compor um blend, utilizando outros substratos, né? Seja da cadeia de suínos, também bovinos a gente utilizou. Hoje a gente usa ainda efluente de laticínios, faz uma mistura, né? E essa mistura a gente separa as fases, onde a parte sólida ela irá para a compostagem, para a produção de adubo orgânico. Hoje nosso adubo orgânico ele é registrado junto ao Ministério da Agricultura, e a parte líquida então ela vai em direção ao biodigestor para nós termos a formação do biogás, né? O nosso biogás hoje a gente usa ele em 2 dimensões, seria para a utilização de energia elétrica através do motogerador. Nós temos uma microgeração instalada de 75 kW, que é o ponto de produção maior. E também utilizamos essa energia de forma térmica para aquecimento do aviário. O que eu acho muito interessante, porque um grande gargalo para nós avicultores é a questão do aquecimento. Como é que a gente vai aquecer aqui no sul do Brasil, no sudoeste do Paraná, temperaturas que chegam a menos ou próximos à negativa, se nós hoje não temos um sistema mais de reflorestamento tão intenso. Está acabando o eucalipto que nós temos. E a lenha a gente sabe que é o combustível mais barato para se fazer isso. E a utilização do biogás para aquecimento, a gente tem uma economia aí de mais de 70% em relação ao uso da lenha, que seria o combustível mais barato. Então nós utilizamos hoje a nossa planta, tanto para geração de energia elétrica, o biogás, como também para geração da energia térmica para o aquecimento do aviário. O digestato, né, a gente procura também desenvolver outros produtos dentro da planta. E aqui foi só uma ilustração de que um trabalho que a gente fez com girassóis, com a utilização, né, do digestato e sem a utilização do digestato. Eu gostaria de ter trazido para vocês um videozinho. São plantas que estão a 1 metro de distância uma da outra. Uma com a utilização e a outra sem a utilização. Então nós utilizamos o digestato, né, para a produção de grama. Então nós temos um uso interno, né, a fertirrigação na grama, e uma parceria também da Unido, estamos tentando fazer a concentração dos nutrientes para a recuperação da água, né? Então nós temos uma concentradora lá que estamos fazendo alguns testes e que, como o pessoal comentou antes aqui,
a princípio ainda o processo é muito caro. Se torna difícil de fazer uma concentração dos nutrientes, né? Então, mas são coisas que a gente ao longo do tempo vai pesquisando, como diz o professor. Não tem nada pronto, não tem nada dizer, ó, acabou, é isso aqui, vocês façam o que vai dar certo e pronto, né? Aí está o que a gente está fazendo, né? Hoje a gente substituiu quase que 90% da cultura anual de soja, milho e trigo pela cultura perene, que é a grama. Nós conseguimos fazer 8, 9 cortes com a fertirrigação, utilizando gestato, e então aumentando em muito a nossa produção enquanto produtores, né? E na imagem do lado, onde nós temos a saída do nosso biofertilizante, e quando passa pela filtradora, parece que não dá para acreditar. É o produto, é a água que a gente está tendo. Então, ainda é um processo caro, não conseguimos concentrar o nutriente ainda, mas o que nós temos de resultado, inclusive de laboratório, essa água ela estaria pronta, apta, se eu quisesse despejar novamente no corpo hídrico, de acordo com aquilo que o CONAMA autoriza. Outros produtos, né, então, que a gente tem, que é a questão do feno, o adubo orgânico, como disse no início da apresentação, ele é produzido a partir da separação das fases antes de entrar no biodigestor. Esse produto nós temos ele habilitado junto ao Ministério da Agricultura, um pouco diferente do que o Henrique falou. Nós percorremos vários períodos para conseguir esse registro. Então, há uma morosidade, muito às vezes por conta assim, da empresa não se enquadrar, ter que se adequar, mas também de uma devolutiva dos meios competentes, né? Então, isso faz com que a gente consiga ter um retorno satisfatório. Se nós pensarmos numa planta de biogás a partir, por exemplo, da cama de frango, para dizer que eu vou vender energia e eu vou obter sucesso com isso, o buraco é mais embaixo. Mas se eu conseguir utilizar todos os subprodutos dessa geração de energia a partir da cama de frango, aí sim ele é um projeto muito interessante, porque você vai atender, por exemplo, não só a cadeia produtiva do frango, mas também do gado leiteiro, onde a gente possibilita que tenha alimentação para esses animais o ano todo. Então, um resumo, né, da nossa planta: a gente utiliza a cama de frango, adicionado então a outros substratos, né, e há um aproveitamento hídrico, então, através do biofertilizante para a produção. Feno para secado, energia elétrica e energia térmica. Gargalos que nós temos no processo, né? Nós ficamos 2 dias aqui discutindo tecnologia, para quem que vai, para quem que não vai. Mas ainda é o pós-venda. Eu sou agricultor, eu sou produtor. O que acontece comigo depois que o pessoal me entrega um gerador? Essas dificuldades, né? Depois, se o pessoal quiser comentar, conversar particularmente, a gente pode estar trocando ideia com cada um e cada uma que queira. E qual então que seria para nós, né, as perspectivas? Quando a gente começou o projeto, a gente imaginou o projeto para gerar energia. Hoje a gente gera energia elétrica, energia térmica. Há possibilidade outras também que a gente descobriu ao longo do processo. E a gente precisa retomar o desenvolvimento, sim, de outros produtos. Essa inovação, né, e diversificação das formas de exploração é que vão fazer com que a gente consiga, de fato, fazer viável uma planta. Fica aí os contatos, se alguém queira depois nos contactar. E eu vou apenas deixar mais um slide que seriam provocações, algumas questões para que a gente pudesse sair do fórum e pensar. Qual que é o futuro do biogás? Qual que é o produtor na cadeia produtiva? Qual que é o papel do produtor? Quantos produtores que estão aqui? O biogás está sendo pensado também para o produtor? Qual que é o melhor, mais eficaz marketing para o setor?
Se eu cuidar do meu produtor, fazer com que a planta rode bem, é um marketing natural. Ele vai fazer isso por conta. E aí para nós, o que a gente deixa de legado, Sr. Ayrton, Erlon, Ita, para as próximas gerações? Obrigado. Gilmar, muito obrigado. E o Gilmar foi absolutamente econômico, né? Sobrou 18 segundos aqui no painel, na fala dele. Então você ainda tem um crédito de 18 segundos, né? Ele estava me falando antes que ele queria falar um pouquinho sobre a questão da educação, no sentido geral, sobre o biogás, né? Então depois você pode falar um pouquinho também, eu vou te perguntar sobre isso, você usa os 18 e um pouco mais para falar um pouco do processo de educação. Mas vocês viram aqui a beleza, né, das informações e dos projetos que apareceram aqui. No primeiro, na fala do Ayrton, ele mostrou, né, entre outras coisas, mas um mega de um projeto em Minas Gerais, né? Tinha até a foto ali. Em contrapartida, a Ita mostrou, né, uma situação de famílias em situação de pobreza, né, e que ambos com produção de biogás, o que mostra a diversidade do alcance do biogás. Isto é, ele cabe independentemente do tamanho da unidade produtiva, do plantel de pecuário, né? Seja uma família que tenha uma pequena produção de leite, por exemplo, né? Com poucos animais, até uma grande produção. E ele tem um uso, porque ele tem modalidades de biodigestores, sistemas de produção de biogás que comportam. E foi falado, especialmente pelo Gilmar, mas obviamente que nas fotos da Ita deu para perceber, a substituição de lenha e de GLP por biogás, né? Que é o que o Gilmar chamou de uso térmico do biogás, né? No caso em produção de aquecimento de aviário, né? Que é um problema sério em todo o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E nós temos aqui no plenário o Cícero Bley, que é um precursor aí na área do biogás brasileiro, né? E ele tem um belo de um estudo bem atualizado sobre a situação da lenha no Paraná, e que não deve ser distinta do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Uma crise total de lenha, talvez das crises mais graves que estão afetando a agroindústria do sul do Brasil. E nós tendo a possibilidade de ter biogás para suprir esse problema, vamos chamar assim. Então nós temos muito a fazer nesse campo agroindustrial, pecuário e com diferentes abordagens. Então eu acho que essa é uma das lições que o painel deixa para todos nós, é de que tem espaço para todos nós trabalharmos, inovarmos, nos aventurarmos, né, no sentido positivo da palavra, para tentar ampliar o alcance, né, a produção e o alcance do biogás no sul do Brasil. Então, eu vou não chegou até agora nenhuma pergunta formal, né, escrita, eu vou fazer algumas perguntas. A primeira pergunta eu vou fazer para o Ayrton. Ayrton, nós, né, eu, você e tantos outros que estamos aqui, temos frequentemente discutido sobre como que a gente amplia a adoção do biogás ou da biodigestão nas unidades produtivas, principalmente da pecuária, né? Seja a suinocultura, a avicultura, o leite. Na tua opinião, né, aproveitando todos esses estudos da Embrapa, a tua experiência pessoal, quais são as iniciativas que você acha que qualquer um de nós aqui, independente de onde estejamos, né, enquanto instituição ou município de trabalho, que ações nós precisamos fazer para ampliar a sensibilização para os produtores rurais adotarem a biodigestão? Erlon, excelente pergunta, e não há uma resposta pronta para todas as realidades, né? Exatamente para que possa ser replicada para todos, porque nós temos diferentes realidades de território. Isso é importante que a gente saiba, né? Como que a gente vai aplicar isso a um determinado território. As soluções, elas podem ser voltadas, no caso do biogás, para o que nós chamamos dentro da porteira, ou seja, soluções dentro da porteira, dentro de uma granja, ou soluções também fora da porteira. Então, o primeiro ponto
O primeiro elemento para nós pensarmos a questão do biogás, do uso do biogás, para fomentarmos o uso do biogás, é nós pensarmos qual a necessidade que nós temos do biogás, do uso do biogás. Então, fazermos raciocínio inverso, de trás para frente, porque muitas vezes a gente raciocina, vou colocar um biodigestor, vou gerar energia, né? E muitas vezes você se frustra, né? Chegando lá na ponta que você não tem eventualmente essa necessidade. Então é muito importante que a gente faça esse raciocínio da necessidade, da possibilidade de agregação de valor, a integração desses processos, né? Pensando na pecuária, que é uma cadeia de proteína, em que a rentabilidade está sempre forte dentro da produção dessa proteína, e muitas vezes o biogás entra como uma externalidade, então a gente precisa puxar isso e mostrar, né? Todos nós mostrarmos para essas, no caso que falando aqui da pecuária, as possibilidades de agregação de valor. O Erlon falou muito bem a questão de energia, substituição do biogás pela lenha, né, que nós temos falado aqui, é algo bem interessante. Sistemas de aquecimento, as soluções de mobilidade, gente, as soluções de mobilidade do biometano, isso vai crescer muito, né? Já está crescendo e vai crescer muito nos próximos anos, como alternativas que nós temos e teremos para isso, né? Então, é multifacetário, tem múltiplos pontos que a gente pode avançar nisso, né? E o que é maravilhoso é que o biogás, acima de tudo, ele é uma tecnologia social, ele pode ser adaptado a diferentes escalas, a diferentes ciclos produtivos, né? Que nós estamos vendo isso aqui para os colegas também que apresentaram com bastante propriedade. Obrigado, Ailton. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Gilmar. Eu tenho duas perguntas aqui para a Ita, né, que já o público encaminhou, mas eu vou fazer a primeira pergunta para o Gilmar. Gilmar, você mostrou ali uma série de usos, né, na tua unidade produtiva, lá na tua família, do biodigestor, do biogás e do digestato, né? Eu salientaria o uso térmico, o uso a venda do digestato, a geração de energia e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ganho econômico, né? Em cada uma dessas etapas, de forma bem rápida. Como é que você vê assim? Isso é altamente viável? O que você recomendaria, né, para um conjunto de atores como nós temos aqui no plenário, né? Técnicos, produtores, como argumento de convencer pessoas a entrar no processo como você, porque isto dá retorno? Qual é a tua visão sobre esse processo? Então, Erlon, na verdade, assim, é como eu coloquei no final, né? Se você for capaz de utilizar tudo aquilo que o biogás te oferece, né? Todos os subprodutos, é um projeto fantástico. A nossa propriedade é uma propriedade pequena, então nós temos lá 25 alqueires de produção, e eu posso, em números aproximados, dizer para você que com a utilização do biofertilizante, nós temos hoje uma produção equivalente se eu tivesse praticamente 125 alqueires. Nessa substituição da cultura anual, né, soja, milho, trigo, pela cultura, por exemplo, nós temos lá da grama. Mas se eu pudesse estar vendendo, inserido também num mercado onde paga um pouco melhor pelo meu adubo orgânico de qualidade, poderia se agregar também valor a isso. Além, é claro, da questão da energia elétrica que não precisa vender, né? Ela já está vendida. E uma das coisas mais importantes, como você comentou antes, a questão térmica, o uso do biogás para o aquecimento. Você me disse, são mais de 20 mil aviários no Paraná. Então você imagina que não precisa ter em escala industrial como nós temos, mas se cada produtor pudesse gerar a energia térmica para aquecer o aviário dele. Sem contar a questão da facilidade, da melhor qualidade de vida para quem vai trabalhar com aquilo ali. Imagina 2 horas da manhã, um frio lascado, chovendo, você sai de dentro de casa, pega aquela chuva, entra dentro do aviário 28, 30, 32 graus. Se você tem o biogás instalado com as zonas de temperatura determinada, desceu 2 décimos, o equipamento vai ligar onde tem necessidade. Além, eu tenho que ligar ela para aquecer todo esse ambiente aqui. Imagina quanto que eu tenho que gastar a mais. Enquanto que com o sistema de aquecimento pelo biogás,
sistema de radiação que nós temos lá, você vai ligar onde há necessidade. Claro que tem que estar homogênea, uma temperatura homogênea, mas sim, poxa, tem um local que eu preciso um pouco mais, então não preciso aquecer todo, saturar todo o ambiente para depois chegar onde eu preciso. Então, acho assim, o mix, né? Você utilizar, quem vai investir, faça um bom estudo de viabilidade. Conheça o teu substrato, conheça o que você tem, para depois investir milhões em cima de um projeto. Faria de novo? Faria de novo, de forma diferente. Muito bem, muito obrigado. Tem duas perguntas para a Ita, e eu vou fazer uma e depois faço a outra. A primeira, que foi a que chegou aqui primeiro, é do Gabriel da MEPEL, acho que é MEPEL a pronúncia, perguntando assim: quais são os resíduos usados nos biodigestores domésticos familiares apresentados pela Ita, né, pela Diaconia, desculpa. Oi. Todos me ouvem? Ok, agora foi. Então, a gente tem, na maioria das famílias, elas utilizam biomassa de origem bovina, né? Esterco bovino, né? Mas a gente tem famílias que elas misturam, fazem codigestão com esterco de aves e parte também, muito pouco também, na sua representatividade, de suínos. Mas a maior parte é bovino. Mas tem algumas famílias que experimentam, que essa é uma das perspectivas que a gente tem colocado no nosso trabalho, né? Fazer com que as famílias possam entender a compreensão do funcionamento do biodigestor e tratar na sua realidade. Então, a gente tem... E aí as mulheres têm um trabalho interessante nesse sentido, uma visão. Elas uma delas passaram a usar também o caldo de cana, né, para potencializar. E aí o pessoal do Departamento de Energia Nuclear está aqui, das energias, né, fizeram essa medição. E a gente vai experimentando, achando outras formas de utilizar. Porque aí vocês vão lembrar, né, o semiárido, por exemplo, passou por quase 7 anos de seca. Então, boa parte dessas famílias não tiveram mais condições de alimentar seus biodigestores e foram abandonados. Então, a gente precisa achar outras oportunidades, inclusive essa do reuso de água, para que a gente possa depender menos de uma coisa que é climática na nossa realidade, mas que aqui não se aplica. Segunda pergunta. Fale um pouco, esse é do nosso colega Muniz, da Ipagre, Santa Catarina. Ita, fale um pouco do processo de geração ou da relação da política pública dos biodigestores em seu estado. Eu entendo que ele perguntou como é que articula a política pública, como é que é desenvolvida essa política pública, se tem participação do estado, os recursos, né, seja o estado federal ou estadual, como é que funciona, prefeituras, dá um pouco desse arranjo financeiro aí para a turma aí conhecer como é que é. Muito boa pergunta, inclusive provocadora. Inclusive nesse espaço aqui do fórum. Nós temos, a Diaconia, ela faz atividades para gerar modelos, e modelos para que possam virar políticas públicas, que foi a missão, né, que eu citei, que é a nossa principal atuação. Temos dificuldades, né, de fazer com que isso se transforme em políticas públicas em alguns estados, mas a gente também tem encontrado oportunidades para que isso possa startar com mais velocidade. O estado do Tocantins, inclusive está aqui, está ali o Reginaldo e o Wagner participando da Secretaria de Agricultura do governo do Tocantins, nos procurou, fomos para Palmas, né, fizemos esse mesmo momento de compartilhamento da tecnologia, e o estado está construindo o seu plano estadual de energias e colocou o biodigestor como uma prioridade para esse campo da agricultura familiar. Estão lá transformando isso e gerando modelos para que a gente possa utilizar nos outros estados. No estado ao lado, na Paraíba, lá ao lado de Pernambuco, entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, que é onde nós temos o escritório, o estado também está sensível a isso, principalmente nos microcréditos, né, a partir do Pronaf-B, mas ainda não é pleno, né? Então não existe uma concretude aí de propostas, assim como existe aqui no Paraná. Então é ainda uma caminhada importante para a gente desenvolver, para poder dar esse impacto todo. Muitas famílias querem, mas não tem recurso, nem tem fomento, de repente, de compensação ambiental, alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Viu, pessoal, só um comentário aí, né? Eu sou muito dedicado no programa que nós temos aqui no Paraná, que é o Renova Paraná,
na questão da viabilidade dos negócios, seja com solar, seja com biogás. Todos altamente viáveis do ponto de vista econômico-financeiro. Por quê? Porque todos se pagam, todos os projetos se pagam antes do fim do vencimento da linha de crédito. Hoje as linhas de crédito em médio no Brasil, do investimento rural, estão em 72 meses. Nós temos projetos que se pagam em 32, 38, 42, 44, 50, 60 meses. E no caso da Diaconia, ela apresentou ali um estudo, né, me parece que é de um mestrado, se eu entendi bem, né, de viabilidade, o payback em 5 anos, 5,28, né, que dariam aí, vamos botar 5 anos e 3 meses, vamos tentar arredondar a bola aí, né? 5 anos e 3 meses, nós vamos falar de 63 meses. Se nós estamos falando de 63 meses, para investimentos, normalmente é 72 meses, significa que antes dele terminar, ele já recuperou o investimento. Isto, do ponto de vista financeiro, é altamente rentável. Altamente rentável. Eu cito em tudo que eu vou aí falar sobre o programa estadual aí do Paraná e energias renováveis, eu cito um artigo publicado na Folha de São Paulo, dia 29 de janeiro de 2022, portanto, há 1 ano e 2 meses, 3 meses atrás, de um financista. Ele é um gestor de fundos privados numa empresa em São Paulo, né? E ele fez energia própria para ele e para uma casa na praia, onde é uma compensação e tal, não é o caso de detalhar aqui. Mas ele fala assim, ó, gerar a própria energia é o melhor negócio do Brasil. E ele prova do ponto de vista financeiro, onde ele faz os cálculos e diz o seguinte, né, para sintetizar, né, e eu compartilho isso porque é importante. A questão financeira é tudo na tomada de decisão, né? Até para a viabilidade do financiamento no banco, tu tem que mostrar que o negócio é viável, senão o banco não te empresta. Por que o banco vai emprestar se o capital não volta, né? A tese do empréstimo é essa, mesmo no Pronaf, mesmo em Pronaf, né? Então ele fala assim, você fazer energia própria no Brasil, hoje é o preço que é a energia, ela é IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, IPCA, mais 15%. E ele termina o artigo dele dizendo assim, qual o investimento no Brasil que te dá esse retorno? E ele mesmo responde, nenhum. Energia dá. Então, é isso, do ponto de vista financeiro, é altamente rentável gerar energia própria. Que dirá para a venda? Que dirá para a venda? Né? Então, nós temos muito a fazer para investirmos, para mostrar para a população, mostrar para os agricultores de que vale a pena. Uma outra pergunta agora para o Gilmar. Como é a pergunta feita pelo Sávio? Como é realizada a estabilização do adubo? E se puder, daí na sequência já fala sobre se os lotes são ensacados com o mesmo padrão de fornecimento de teor de nutrientes. Então, primeiro, como é realizada a estabilização da adubação? O nosso produto ele tem registro do Ministério da Agricultura, então tudo aquilo que o Henrique falou antes de padrões de qualidade nós temos que seguir. Então a gente faz um controle, é feita a estabilização a partir do revolvimento dessa cama. Ele fica em leiras, em local coberto, e o interessante é que nós conseguimos retirar todo o odor desse adubo. Então, um adubo que você pode ter na tua casa, né, usar lá nas tuas plantas domésticas, pode estar numa prateleira de supermercado que não vai causar aquele problema com o odor. Então, a gente estabiliza com o tempo de compostagem e envolvimento da leira em sistema coberto. E assim, é ensacado e tem o mapa, ele controla essa qualidade. Então a gente tem que fazer a cada lote, submeter tanto a matéria-prima quanto o produto final a esse controle de qualidade exigido em laboratório que seja credenciado junto ao mapa. Muito obrigado.
Tem uma pergunta aqui, que ainda do Sávio, que é para a Diaconia, mas ele pergunta se o investimento do projeto foi demonstrado no slide. Sim, foi demonstrado, é aqueles 5,28 anos, vamos dizer, né? E a segunda pergunta é se há espaço para iniciativa privada para apoiá-lo. Então eu pediria, né, para as considerações finais dos três, eu já estou orientado aqui para terminar o painel, infelizmente, né, poderia debater muito mais, o assunto é instigante, mas eu pediria que a Ita, ao fazer as suas considerações finais, ela ainda quer apresentar um vídeo de 1 minuto, né? Mas que ela fale sobre como é que a iniciativa privada pode apoiar um empreendimento como o de vocês. Depois o Gilmar faz as considerações finais e finalmente o Ayrton, por favor. Eu acho que a gente tem interesse sim de fazer com que isso possa gerar uma oportunidade de apoio. Podemos conversar depois do momento, a gente vai estar disponível lá para estar trocando essas informações e como é que a gente pode fazer com que outras iniciativas possam estar olhando para essa perspectiva como uma oportunidade para gerar, o que eu vou usar o termo das mulheres, né? Uma transição energética de transformação. E eu acho que esse vídeo que eu estou propondo que termine, que era para a minha apresentação, vai trazer um pouco desse impacto que a gente quer que gere na vida das pessoas. E já faço dele as minhas considerações finais. Tá bom. Pode ser colocado o vídeo dela aí? Só me deem um sinal lá, por favor. É 1 minuto, literalmente. Enquanto colocam, é um vídeo que traduz um pouco de como foi essa nossa experiência com a Caixa Econômica Federal a partir do apoio do Fundo Socioambiental e como é que isso possa gerar amplitude, né, de impacto a partir de outras iniciativas, sejam estaduais, né, individuais, privadas. Show de bola. Muito bom, parabéns. Gilmar, por favor, considerações finais. Agradecer a presença de todos, né? Nos colocamos à disposição. Obrigado, Erlon, pela participação, pelo convite a gente participar. Professor Ayrton, Ita, que todos tenham um excelente ano, bons negócios a todos. Muito obrigado, Gilmar, pela tua participação. Ayrton, por favor. Também de maneira bastante breve, as meninas já estão nervosas aqui, já querem terminar. Agradecer, Erlon, pela sua condução aqui desse nosso painel sobre pecuária, os colegas que trouxeram elementos muito importantes para a nossa discussão e dizer a todos vocês que estão aqui que a Embrapa é parceira de todos vocês, nós estamos sempre abertos a cooperações para desenvolvermos produtos, processos, tecnologias. E nós somos um dos elos dessa cadeia tão importante que é o biogás, né, com tantas externalidades que nós temos e tão pontos importantes como nós vimos aqui, uma tecnologia social, né, começa de pequena escala e vai até uma escala muito grande. Ou seja, tem espaço para todos nós, né, e a palavra-chave de tudo isso é cooperação entre todos nós para encontrarmos as soluções. Muito obrigado, Hélio. Obrigado aos participantes e eu diria que o desafio continua e aqui nesse painel nós propiciamos conhecimento, informação, experiências que mostram a grande viabilidade do biogás no Brasil, no sul do Brasil, nas unidades produtivas, em qualquer circunstância, desde uma produção familiar até a grande escala.
tem espaço para todos, como disse o Ayrton, e nós temos que nos integrar, cooperar para ter mais política pública para desenvolver o Sul e o Brasil. Muito obrigado a todos.